O frio de junho cortava a pele naquela madrugada de Uberlândia, quando Renan Castilho acordou antes do alarme tocar. Aos 10 anos, o menino já tinha o corpo acostumado a levantar, enquanto o resto da cidade ainda dormia. Deslizou para fora do colchão fino com cuidado, para não acordar os 2 irmãos menores que dividiam o mesmo cômodo. A casa de 3 peças, com tijolos aparentes e chão de cimento queimado, ficava num bairro afastado da região central, onde as ruas de terra batida se misturavam com o asfalto irregular. Lourdes Castilho, sua mãe, já estava na cozinha minúscula preparando café, quando Renan passou pela cortina que separava os ambientes. Ela trabalhava como faxineira em 3 residências diferentes durante a semana, saindo de madrugada e voltando quando o sol já estava se pondo. O sorriso cansado que ela sempre carregava era a única herança que o menino considerava valiosa. Naquela manhã, como em todas as outras, ela beijou a testa do filho e entregou um pedaço de pão com margarina embrulhado em papel. Renan pegou o carrinho de madeira que ele mesmo havia construído com tábuas velhas e saiu para as ruas vazias. Sua rotina consistia em percorrer os terrenos baldios próximos ao córrego Cajubá antes de ir para a escola no período da tarde. Catava garrafas plásticas, latas de alumínio, papelão, qualquer coisa que pudesse vender no ferro velho da avenida. O dinheiro nunca era muito, mas ajudava a comprar o gás de cozinha ou os cadernos escolares que os irmãos precisavam. A neblina ainda cobria as margens do córrego quando Renan chegou ao local onde costumava encontrar mais materiais recicláveis. O barulho da água correndo entre as pedras era o único som além do canto distante de algum pássaro madrugador. O menino empurrava seu carrinho pela trilha de terra quando algo diferente chamou sua atenção. Entre as pedras próximas à margem, parcialmente submerso na água gelada, havia o que parecia ser um corpo. O coração de Renan disparou. Por um instante, pensou em correr. Fingir que não tinha visto nada, voltar para casa e esquecer aquela imagem. Mas algo mais forte que o medo o fez aproximar. Era um homem de terno escuro, completamente encharcado, com o rosto machucado e sangue seco misturado à lama. Para o horror do menino, o homem se mexeu levemente e soltou um gemido baixo. Renan olhou em volta, procurando por ajuda, mas as ruas ao redor estavam desertas. Aproximou-se com cuidado, lembrando-se das palavras que a mãe sempre repetia sobre nunca passar reto quando alguém precisava de ajuda. O homem tinha os olhos semifechados, os lábios roxos de frio e tremia violentamente. Suas roupas caras estavam rasgadas em vários lugares e havia cortes profundos nos braços e no rosto. Otávio Drummond, um dos empresários mais conhecidos de Uberlândia, dono da maior distribuidora de alimentos da região, estava ali jogado como lixo, mas Renan não sabia disso naquele momento. Para ele, era apenas um homem que ia passar se não recebesse ajuda logo. O menino se agachou ao lado do desconhecido e tocou seu ombro com cuidado. O homem abriu os olhos com dificuldade, focando o olhar no rosto da criança à sua frente. Tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas, confusas. Renan conseguiu entender apenas fragmentos. Algo sobre um irmão, sobre ter sido deixado ali, sobre precisar sair daquele lugar antes que voltassem. Com uma força que nem ele sabia que tinha, Renan ajudou o homem a sentar. Otávio era pesado, mas a determinação do menino compensava a diferença de tamanho. Aos poucos, apoiando-se no ombro da criança, o empresário conseguiu ficar de pé. Seus passos eram cambaleantes. Cada movimento parecia custar um esforço imenso. Renan olhou para os lados, tentando pensar em algum lugar seguro para levar aquele homem ferido. Havia uma casa abandonada nos fundos do bairro, um lugar que as crianças usavam para brincar às vezes, mas que ficava escondido o suficiente para não chamar atenção. Renan decidiu que era o melhor esconderijo disponível. Sustentando parte do peso de Otávio, o menino começou a caminhar lentamente pela trilha, desviando da rua principal e seguindo por entre os terrenos vazios. O trajeto que normalmente levaria 5 minutos durou quase meia hora. Otávio precisava parar a cada poucos passos, respirando com dificuldade, segurando as costelas como se cada inspiração fosse uma tortura. Renan falava baixo,
palavras de encorajamento que tinha ouvido da mãe quando ele próprio estava doente ou com medo. Dizia que estava quase chegando, que logo estaria seguro, que ia ficar tudo bem. Quando finalmente chegaram à casa abandonada, Renan ajudou o homem a entrar por uma janela quebrada nos fundos. O lugar cheirava a mofo e tinha poças de água no chão de cimento rachado. As paredes de tijolo à vista estavam cobertas de pichações antigas e havia apenas um cômodo que ainda tinha parte do telhado intacto. Ali, num canto onde o chão estava mais seco, Renan ajudou Otávio a se deitar. O empresário tossia, levando a mão ao peito repetidamente. Seus olhos, que antes estavam desfocados, agora olhavam para o menino com uma intensidade estranha. Tentou falar novamente, e dessa vez as palavras saíram mais claras, ainda que entrecortadas pela dor e pelo cansaço. Me deixaram para passar a noite toda na água, disse Otávio com a voz rouca. Meu irmão, ele, continuou, mas parou para tossir. Me traiu. Queria me ver desaparecer. Renan não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia a gravidade da situação. Perguntou se devia chamar a polícia, mas Otávio agarrou seu braço com força surpreendente, balançando a cabeça negativamente. Ainda não, sussurrou. Eles podem estar vigiando. Precisavam esperar, observar, entender quem eram os inimigos antes de pedir ajuda às autoridades. O menino ficou ali, sentado ao lado do desconhecido, sem saber exatamente o que fazer. Pensou em voltar para casa, em esquecer tudo aquilo, mas algo no olhar daquele homem ferido o prendeu ali. Havia desespero, sim, mas também uma espécie de súplica silenciosa. Era como se naquele momento o destino de Otávio Drummond dependesse completamente da bondade de uma criança de 10 anos que mal tinha o que comer. O sol começou a nascer, filtrando luz fraca pelas frestas da construção abandonada. Otávio fechou os olhos por um momento e Renan pensou que ele tivesse desmaiado. Mas então o homem voltou a falar, dessa vez com mais urgência na voz. Disse que tinha escondido algo importante antes de ser atacado, algo que provava quem ele era e o que estava acontecendo. Explicou sobre um posto de gasolina na Avenida Rondon Pacheco, sobre um IP amarelo nos fundos, sobre pedras empilhadas e uma sacola de couro escondida ali. Renan escutava com atenção, memorizando cada detalhe. O homem continuou falando, contando sobre sua empresa, sobre o irmão que sempre parecera inseguro e dependente, sobre mudanças estranhas nas últimas semanas. Falou sobre um advogado que aparecera de repente, oferecendo ajuda com papelada da empresa, sobre pedidos de assinaturas em documentos que ele não entendera completamente, sobre a sensação crescente de que algo muito errado estava acontecendo. Na tarde anterior, explicou Otávio, o irmão tinha ligado pedindo um encontro urgente num galpão abandonado na zona industrial. A voz de Fabrício estava estranha, nervosa, mas Otávio pensou que fosse apenas mais uma das crises de ansiedade do irmão mais novo. Antes de ir ao encontro, porém, um pressentimento forte o fez parar no posto de gasolina. Abriu o cofre em casa, pegou dinheiro, documentos importantes da empresa e as joias que tinham pertencido à falecida esposa e escondeu tudo no local que agora descrevia para Renan. Quando chegou ao galpão, Fabrício não estava sozinho. Havia outro homem ali, um advogado chamado Valdir Meireles, que Otávio conhecia apenas superficialmente. Os dois começaram a fazer exigências, falando sobre documentos que Otávio precisava assinar imediatamente, sobre mudanças na empresa que eram urgentes demais para esperar. A discussão esquentou rapidamente. Houve empurrões, gritos, acusações de um lado e de outro. Otávio lembrava-se da expressão no rosto de Fabrício naquele momento, uma mistura de desespero e determinação que ele nunca tinha visto no irmão antes. Lembrava-se de Valdir pegando algo pesado, de uma dor explosiva na cabeça, de cair no chão de concreto frio. Depois disso, apenas fragmentos confusos, ser arrastado para dentro de um carro, vozes discutindo o que fazer, o impacto gelado da água do córrego envolvendo seu corpo. Renan ouvia tudo aquilo com os olhos arregalados. Parecia história de filme, dessas que passavam na televisão que às vezes ele conseguia assistir na casa da vizinha. Mas ali estava acontecendo de verdade,
E de alguma forma ele tinha se tornado parte daquilo tudo. O empresário tossiu novamente, mais forte dessa vez, e quando afastou a mão da boca, havia sangue nos dedos. Renan sentiu o pânico subir, mas forçou-se a manter a calma. Perguntou se o homem precisava ir ao hospital, mas Otávio recusou novamente. Disse que se aparecesse em qualquer lugar público agora, não sobreviveria à noite seguinte. Os que tentaram acabar com ele certamente estavam esperando qualquer sinal de que ele ainda estava vivo. Foi então que Otávio fez o pedido que mudaria tudo. Olhou para Renan com olhos suplicantes e perguntou se o menino poderia ir até aquele posto de gasolina e recuperar a sacola escondida. Explicou que lá dentro estavam documentos que provavam que a empresa era dele, dinheiro para pagar por ajuda se necessário, e provas de que algo muito errado estava acontecendo. Renan sentiu o peso daquela responsabilidade cair sobre seus ombros pequenos. Era uma missão perigosa. Ele entendia isso mesmo sem compreender completamente todos os detalhes. Mas olhando para aquele homem ferido, vulnerável, dependendo completamente dele, o menino não conseguiu dizer não. Sua mãe sempre ensinara que a gente ajuda quem precisa. Não importa quem seja, não importa o risco. O empresário deu instruções detalhadas sobre como encontrar o esconderijo. Descreveu o IP amarelo que ficava nos fundos do posto, as pedras empilhadas de um jeito específico, as 3 pedrinhas brancas formando um triângulo que marcavam o local exato. Disse para o menino ter cuidado, para observar se havia alguém vigiando antes de se aproximar, para agir como se estivesse apenas catando material reciclável caso alguém o visse. Renan assentiu, memorizando tudo. Levantou-se, ajeitou a camisa surrada que vestia e olhou pela janela quebrada para ter certeza de que não havia ninguém por perto. O sol já estava mais alto agora, e ele sabia que precisava ir logo se quisesse ter tempo de ir ao posto e voltar antes que sua ausência fosse notada em casa. Antes de sair, virou-se para Otávio mais uma vez. O homem estava pálido, tremendo, claramente em choque e precisando de cuidados médicos urgentes. Mas havia também algo mais em seu olhar, uma centelha de esperança que não estava ali quando Renan o encontrara nas pedras do córrego. Era como se a presença daquela criança desconhecida tivesse trazido de volta uma vontade de lutar que Otávio pensava ter perdido completamente. Vou buscar, prometeu Renan, com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. Vou trazer de volta. E com essas palavras, o menino saiu pela janela quebrada e desapareceu entre os terrenos baldios, carregando nos ombros uma missão que era grande demais para sua idade, mas que ele estava determinado a cumprir. Atrás dele, na casa abandonada, Otávio Drummond fechou os olhos e pela primeira vez, desde que acordara naquele córrego gelado, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance de sobreviver e descobrir toda a verdade sobre a traição que quase lhe custara a vida. A Avenida Rondon Pacheco estava movimentada quando Renan chegou ao posto de gasolina. Carros entravam e saíam constantemente, motoristas apressados enchendo tanques antes de seguir viagem. O menino observou a cena de longe por alguns minutos, escondido atrás de um ponto de ônibus, estudando cada movimento, cada pessoa que circulava pelo lugar. Foi então que os viu. 2 homens de terno barato, parados próximos à loja de conveniência, fingindo olhar os produtos na vitrine, mas claramente vigiando algo. Renan sentiu o estômago apertar. Otávio tinha razão. Havia alguém de olho no local. Os homens não pareciam funcionários do posto. Não conversavam com os frentistas. Apenas observavam com atenção suspeita tudo o que acontecia ao redor. O menino precisou pensar rápido. Não podia simplesmente entrar pelo portão principal e ir direto para os fundos sem chamar atenção. Precisava de um plano, de uma forma de chegar até aquele IP amarelo sem que os vigias percebessem o que estava fazendo. Foi então que teve uma ideia. Voltou correndo até onde havia deixado seu carrinho de madeira escondido entre uns arbustos. Pegou alguns sacos plásticos vazios que sempre carregava e encheu-os com garrafas e latas que achou pelo caminho. Quando retornou ao posto, era apenas mais um menino de rua catando material reciclável, invisível aos olhos de quem não se importava com os pobres. Entrou no posto empurrando o carrinho barulhento, parando de vez em quando para pegar uma garrafa jogada no chão,
uma lata amassada próxima às bombas de combustível. Os vigias olharam na sua direção brevemente, mas logo desviaram o olhar. Para eles, Renan era apenas parte da paisagem urbana, tão comum que se tornava invisível. Exatamente o que o menino precisava. Aos poucos, foi se aproximando dos fundos do posto, onde a vegetação crescia mais densa. Viu o ipê amarelo que Otávio descrevera, uma árvore antiga e majestosa que provavelmente estava ali desde antes do posto ser construído. Olhou para trás disfarçadamente, certificando-se de que os homens de terno não estavam prestando atenção nele, e então se agachou próximo ao tronco, fingindo procurar mais material para catar. As pedras empilhadas estavam exatamente onde Otávio dissera que estariam. Renan começou a remover algumas, tomando cuidado para não fazer barulho ou movimentos bruscos demais. Seus dedos pequenos trabalhavam rapidamente, cavando entre as pedras, até que sentiu o toque do couro. Ali estava a sacola, escondida com cuidado entre as rochas e a terra. O coração de Renan batia tão forte que ele tinha certeza de que todos no posto podiam ouvir. Puxou a sacola com cuidado, surpreso com o peso. Rapidamente, enfiou-a dentro de um dos sacos plásticos que trazia, cobrindo-a com as garrafas e latas que havia coletado. De longe, parecia apenas mais lixo reciclável que ele estava levando. Levantou-se devagar, colocou o saco no carrinho e começou a se afastar pelo mesmo caminho por onde tinha entrado. Os vigias continuavam no mesmo lugar, olhando agora para um carro que acabara de estacionar. Renan forçou-se a manter o passo normal, a não correr, a não demonstrar nenhum nervosismo que pudesse chamar atenção. Quando finalmente atravessou o portão do posto e virou a esquina, permitiu-se respirar aliviado. Tinha conseguido. A missão que parecia impossível estava cumprida. Mas agora precisava voltar para a casa abandonada, sem ser seguido, sem que ninguém desconfiasse do que carregava naquele carrinho barulhento. Renan escolheu um caminho mais longo, passando por ruas residenciais tranquilas, desviando das avenidas principais. Parou algumas vezes para realmente catar material reciclável, mantendo a aparência de que estava apenas fazendo seu trabalho comum. Demorou quase 1 hora para chegar de volta ao esconderijo, mas quando entrou pela janela quebrada e viu Otávio ainda ali, ainda vivo, sentiu uma onda de alívio. O empresário abriu os olhos quando ouviu o barulho. Ao ver o menino entrando com a sacola na mão, uma expressão de gratidão pura tomou conta de seu rosto machucado. Renan entregou a sacola e observou enquanto Otávio a abria com dedos trêmulos. Lá dentro estava tudo como ele descrevera. Maços de dinheiro cuidadosamente organizados, documentos em pastas plásticas, extratos bancários, contratos e uma pequena caixa de veludo que Otávio segurou por um longo momento antes de abrir. Dentro havia um par de brincos de diamante que tinham pertencido à sua falecida esposa. Os olhos do homem se encheram de lágrimas ao vê-los, lembrando-se da mulher que perdera 3 anos antes para uma doença que todo o dinheiro do mundo não conseguiu curar. Renan ficou ali sem saber o que dizer, sentindo que estava testemunhando algo muito íntimo. Otávio limpou os olhos com as costas da mão suja de terra e sangue seco, guardou a caixinha de volta na sacola e pegou um dos maços de dinheiro. Estendeu para o menino, mas Renan recuou, balançando a cabeça. "Eu não fiz isso por dinheiro", disse o menino com uma simplicidade que partiu o coração de Otávio. "Fiz porque o senhor precisava de ajuda." Aquelas palavras vindas de uma criança que claramente tinha tão pouco tocaram algo profundo dentro do empresário. Ele que sempre acreditara que tudo na vida tinha um preço, que todas as relações eram transacionais de alguma forma, estava diante de uma pureza de intenções que ele há muito esquecera que existia. Mas Otávio insistiu. Explicou que precisaria da ajuda de Renan por mais tempo, que havia muito mais pela frente antes que pudesse resolver a situação. Disse que o menino merecia ser recompensado não como pagamento, mas como reconhecimento pelo risco que correra. Relutantemente, Renan aceitou algumas notas, pensando no remédio que o irmão mais novo precisava para a tosse que não passava, nas contas que a mãe lutava para pagar todo mês. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Renan
Ia até a casa abandonada toda manhã antes da escola, levando comida que conseguia arranjar, sem levantar suspeitas em casa. Pão, frutas, água, qualquer coisa que pudesse esconder na mochila. Otávio melhorava lentamente, mas ainda estava longe de poder se mover com facilidade. As costelas machucadas dificultavam a respiração, os cortes no rosto e nos braços saravam devagar, e ele tinha febre na maioria das noites. Durante essas visitas, os dois conversavam. Otávio contava sobre sua vida, sobre como construíra seu império de distribuição de alimentos a partir de quase nada, sobre a esposa que amara profundamente, sobre o irmão que sempre parecera frágil e inseguro. Renan falava sobre a mãe trabalhadora, sobre os irmãos menores, sobre os sonhos que tinha de um dia poder estudar de verdade e ajudar a família a sair daquela pobreza. Foi durante uma dessas conversas que Otávio decidiu que precisava descobrir exatamente o que estava acontecendo com sua empresa. Não podia simplesmente aparecer, não sem entender primeiro a extensão da conspiração. Precisava de informações, de aliados, de um plano. Renan sugeriu que podiam usar um orelhão público para fazer ligações, que o empresário poderia se disfarçar com roupas simples que o menino conseguiria arranjar. A inteligência prática daquela criança de 10 anos impressionava Otávio cada vez mais. Tinha uma percepção de mundo, uma capacidade de encontrar soluções criativas que vinha de anos sobrevivendo em condições difíceis. Na manhã seguinte, Renan apareceu com roupas velhas que pertenciam a um vizinho, um boné desbotado e óculos de sol baratos. Otávio vestiu-se, olhou-se no espelho quebrado que ainda pendia de uma parede da casa abandonada e mal se reconheceu. O empresário bem vestido e confiante tinha desaparecido, substituído por alguém que poderia ser apenas mais um trabalhador comum das periferias de Uberlândia. Juntos, foram até um orelhão na praça próxima ao terminal de ônibus. Renan ficou de vigia enquanto Otávio fazia a primeira ligação. Era para Geraldo, seu gerente de confiança, um homem que trabalhava na empresa há mais de 15 anos e que Otávio considerava leal acima de qualquer suspeita. A conversa foi breve, mas reveladora. Geraldo falou em voz baixa, claramente assustado. Confirmou que Fabrício tinha aparecido na empresa 2 dias antes, com documentos que alegavam dar a ele procuração completa sobre os negócios. Disse que o irmão de Otávio estava acompanhado de Valdir Meireles, o advogado, e de 2 seguranças intimidadores que agora patrulhavam os corredores da distribuidora. Os funcionários estavam confusos e assustados, continuou Geraldo. Fabrício alegava que Otávio tinha viajado urgentemente para o exterior para tratar de negócios, mas algo na história não fazia sentido. Muitos dos empregados antigos desconfiavam, mas tinham medo de questionar abertamente, especialmente com aqueles seguranças circulando por ali com caras de poucos amigos. Pior ainda, Geraldo revelou que tinha ouvido Valdir conversando ao telefone no escritório, falando sobre transferências bancárias grandes, sobre documentos sendo alterados, sobre a necessidade de acelerar o processo antes que alguém começasse a fazer perguntas difíceis. O gerente não tinha provas concretas, mas sua intuição dizia que algo muito grave estava acontecendo. Otávio agradeceu e pediu que Geraldo ficasse atento, observando tudo, mas sem levantar suspeitas. Disse que entraria em contato novamente em breve e desligou. Quando se virou para Renan, o menino viu uma expressão de determinação misturada com raiva contida no rosto do empresário. A segunda ligação foi para Silvana, sua secretária pessoal, uma mulher que trabalhara ao seu lado por 20 anos. Ela atendeu com a voz tensa e, quando reconheceu quem estava do outro lado da linha, quase deixou o telefone cair. Falou rapidamente, dizendo que estava preocupada há dias, que sabia que algo estava muito errado, que tinha tentado entrar em contato, mas os números de Otávio estavam fora de área. Silvana contou que tinha conseguido salvar alguns documentos importantes antes que fossem destruídos. Numa noite em que ficara até mais tarde no escritório, vira Valdir saindo da sala de Fabrício com uma pilha de papéis na mão, caminhando em direção ao triturador de documentos. Algo no jeito furtivo dele a fez desconfiar, e assim que o advogado saiu, ela verificou a sala de Fabrício. Numa gaveta mal fechada, encontrou uma pasta escondida.
Dentro havia rascunhos de procurações falsas, com várias tentativas de imitar a assinatura de Otávio. Havia também impressões de e-mails entre Fabrício e Valdir, discutindo os detalhes da conspiração, mencionando contas bancárias, transferências planejadas e algo sobre garantir que Otávio não fosse um problema no futuro. A secretária tinha fotografado tudo com seu celular e guardado as fotos em um e-mail que enviou para si mesma, deletando as evidências do telefone depois. Disse que podia enviar essas provas para Otávio quando ele precisasse, que estava pronta para testemunhar sobre tudo o que vira e ouvira. Mas havia mais. Silvana revelou que tinha uma prima que trabalhava no banco há 15 anos e que, desconfiada dos movimentos estranhos nas contas da empresa, decidira investigar por conta própria. O que descobrira era alarmante. Transferências massivas estavam sendo feitas. 250 mil reais tinham saído de uma só vez. E havia outras transferências ainda maiores programadas para os próximos dias. Otávio sentiu o sangue gelar. Estava acontecendo exatamente o que ele temia. Não era apenas uma tentativa de assumir o controle da empresa. Era um esquema elaborado para drenar seus recursos financeiros, deixando-o sem capital de giro, sem reservas, empurrando o negócio que ele construíra durante décadas para a falência. Quando desligou o telefone, Otávio apoiou-se na cabine do orelhão, sentindo uma tontura. Renan segurou seu braço, preocupado, perguntando se ele estava bem. O empresário respirou fundo, forçando-se a recuperar o controle. Não podia desmoronar agora. Não quando estava começando a entender a dimensão do que enfrentava. Voltaram para a casa abandonada por um caminho diferente, sempre atentos a qualquer sinal de que estavam sendo seguidos. Renan tinha aprendido rápido as técnicas básicas de vigilância. Olhando por cima do ombro, usando vitrines de lojas como espelhos, mudando de direção repentinamente para verificar se alguém os acompanhava. De volta ao esconderijo, Otávio pegou um dos cadernos que Renan tinha trazido para ele e começou a escrever tudo o que sabia até agora. Nomes, datas, valores, conexões entre as pessoas envolvidas. Estava montando um mapa da conspiração, tentando entender não apenas o que estava acontecendo, mas por quê. Fabrício sempre fora inseguro, sempre vivera à sombra do irmão mais velho bem-sucedido. Mas Otávio nunca imaginara que esse ressentimento pudesse se transformar em algo tão destrutivo. E Valdir Meireles, aquele advogado que aparecera há alguns meses, oferecendo serviços jurídicos, claramente era o cérebro por trás do plano. Tinha experiência, conexões, sabia exatamente como manipular documentos e sistemas para alcançar seus objetivos. Renan observava Otávio trabalhar, fazendo perguntas ocasionais que mostravam uma compreensão surpreendente da situação. O menino sugeria coisas que o empresário não teria pensado sozinho, como usar outras crianças do bairro como informantes, como aproveitar a invisibilidade social dos pobres para observar a empresa sem ser notado, como estabelecer códigos e sinais para comunicação secreta. Ali, naquele cômodo abandonado de uma casa que cheirava a mofo e tinha paredes descascadas, nasceu uma parceria improvável. Um empresário milionário, que havia perdido tudo em uma noite, e uma criança de 10 anos que nunca tivera nada, unidos por circunstâncias extraordinárias, começando a tramar juntos uma forma de desmascarar os traidores e recuperar o que fora roubado. Mas ambos sabiam que o caminho pela frente seria longo e perigoso. Não bastava ter algumas provas, precisavam de evidências irrefutáveis. Não podiam simplesmente ir à polícia sem antes entender completamente quem estava envolvido e até onde ia a corrupção. E precisavam fazer tudo isso enquanto se mantinham escondidos, invisíveis, um passo à frente dos que queriam garantir que Otávio Drummond nunca voltasse a ser uma ameaça aos seus planos. As semanas começaram a passar numa rotina de vigilância constante e planejamento cuidadoso. Renan desenvolveu um sistema engenhoso de sinais com Otávio. Se amarrasse os cadarços dos tênis de um jeito específico ao passar perto da distribuidora, significava que a costa estava limpa. Se acenasse com o braço esquerdo, havia movimento suspeito. Se colocasse o boné virado para trás, perigo iminente.
O menino passava horas observando a empresa de Otávio de diferentes pontos da cidade. Sentava-se num banco de praça em frente ao prédio, fingindo fazer lição de casa. Ficava na esquina vendendo balas para os motoristas, mantendo os olhos atentos a quem entrava e saía. Usava sua condição de criança invisível aos olhos dos poderosos para coletar informações preciosas. Foi durante uma dessas observações que Renan fez uma descoberta perturbadora. Um dos seguranças que patrulhavam a distribuidora era o mesmo homem que havia ameaçado Lourdes meses antes. O menino lembrava-se perfeitamente daquela tarde, em que chegara em casa e encontrara a mãe chorando na cozinha, contando sobre um homem grande e intimidador que aparecera cobrando dívidas de agiotagem que uma vizinha tinha feito usando o nome dela como garantia. Na época, Lourdes conseguira provar que nunca assinara nada, mas o susto ficara. E agora, aquele mesmo homem estava trabalhando para os que tinham traído Otávio. A conexão era clara demais para ser coincidência. Fabrício e Valdir não estavam apenas cometendo fraude empresarial. Tinham ligações com o submundo do crime local. Quando Renan contou isso a Otávio, o empresário sentiu um frio na espinha. A situação era ainda mais perigosa do que imaginara. Não estava lidando apenas com traidores gananciosos, mas com pessoas conectadas a elementos criminosos que não teriam escrúpulos em usar violência se necessário. Mas havia também boas notícias. Silvana, a secretária leal, conseguira se encontrar discretamente com Renan numa tarde, passando para o menino um envelope grosso com todas as fotos que tirara dos documentos comprometedores. As imagens mostravam claramente as tentativas de falsificação de assinatura, os rascunhos de procurações ilegais, os e-mails detalhando a conspiração. Mais impressionante ainda foi quando a prima bancária de Silvana, uma mulher chamada Noemia, que trabalhava no Banco do Brasil há 15 anos, revelou ter descoberto algo extraordinário. Vasculhando arquivos antigos por conta própria, motivada pela lealdade à família de Silvana, encontrou documentos de 3 anos atrás que mudavam tudo. A falecida esposa de Otávio, Carmela, tinha estabelecido um testamento secreto poucos meses antes de falecer. Nele, criara uma fundação beneficente em seu nome, destinando 40% das ações da distribuidora para essa entidade. A documentação estava toda registrada em cartório, perfeitamente legal, mas por algum motivo nunca fora comunicada a Otávio na época. Noemia suspeitava que o próprio advogado que cuidara do inventário na ocasião tinha escondido essa informação deliberadamente, possivelmente já envolvido em esquemas fraudulentos mesmo naquela época. O que isso significava era monumental. Mesmo que Fabrício conseguisse forjar todos os documentos do mundo, ele nunca poderia ter controle total da empresa, porque legalmente 40% dela pertencia a uma fundação que tinha seus próprios administradores e regras rígidas de governança. Quando Otávio soube disso, ficou em silêncio por longos minutos. Carmela, mesmo depois de partir, ainda estava protegendo o legado que construíram juntos. A descoberta desse testamento secreto não apenas invalidava toda a tentativa de apropriação de Fabrício, como também revelava que a esposa de Otávio tinha uma visão de futuro que ele só agora começava a compreender. Mas as revelações não paravam por aí. Geraldo, o gerente de confiança, conseguiu acesso a arquivos financeiros antigos e descobriu algo chocante. As assinaturas falsas de Otávio não começaram há poucos dias ou semanas. Remontavam a mais de 6 meses atrás. Alguém vinha falsificando sua assinatura há meio ano, fazendo pequenas alterações em contratos, aprovando transações menores, testando e aperfeiçoando a técnica de fraude gradualmente. Essa descoberta mudou completamente a compreensão de Otávio sobre a conspiração. Não fora algo impulsivo ou recente. Era um plano elaborado, executado pacientemente ao longo de meses, cada etapa cuidadosamente calculada. Fabrício e Valdir vinham preparando o terreno há muito tempo, esperando o momento certo para dar o golpe final. Os meses seguintes se transformaram numa corrida contra o tempo. Renan continuava suas observações diárias, agora com a ajuda de 2 primos mais velhos que ele convencera a participar, sem revelar os detalhes completos.
Os meninos se revezavam vigiando diferentes pontos, criando uma rede de informação que cobria toda a movimentação ao redor da distribuidora. Otávio, ainda escondido, mas cada vez mais recuperado dos ferimentos, coordenava a investigação como um general invisível comandando tropas. Usava diferentes orelhões pela cidade para fazer ligações, nunca o mesmo 2 vezes seguidas. Encontrava-se com seus informantes leais em locais variados, sempre tomando cuidado extremo para não ser visto. Foi Silvana quem descobriu a próxima peça do quebra-cabeça. A secretária percebeu que sua antiga colega, uma mulher chamada Regina, que cuidava dos arquivos administrativos, estava agora sempre acompanhando Fabrício. Havia algo na intimidade entre eles que ia além do profissional. Silvana investigou discretamente e descobriu a verdade. Fabrício tinha seduzido Regina meses atrás, usando romance como ferramenta para ganhar acesso a informações privilegiadas e documentos confidenciais. A pobre Regina, uma mulher solitária de 40 anos que nunca tinha recebido muita atenção masculina, caíra completamente na armadilha. Acreditava genuinamente que Fabrício a amava, que eles teriam um futuro juntos assim que ele assumisse o controle da empresa. Não fazia ideia de que estava sendo manipulada, usada como peça num jogo muito maior e mais cruel. Quando Otávio soube disso, sentiu uma mistura de raiva e pena. Raiva pelo cinismo de Fabrício, que era capaz de usar os sentimentos de uma pessoa inocente dessa forma. Pena de Regina, que seria devastada quando descobrisse a verdade. Mas a informação era útil, mostrava até onde o irmão estava disposto a ir para alcançar seus objetivos. A revelação seguinte veio de uma fonte inesperada. Renan estava observando o posto de gasolina, onde Otávio escondera os documentos, curioso sobre por que aquele local específico tinha sido escolhido para a emboscada. Foi quando percebeu uma placa pequena na entrada, indicando o proprietário, Meireles Combustíveis Ltda. O posto pertencia à família de Valdir. A escolha do local onde os vigias estavam posicionados naquele primeiro dia não fora coincidência. Valdir sabia exatamente onde Otávio tinha parado antes de ir ao galpão porque o posto era dele. Provavelmente tinha câmeras de segurança, registros de todos que passavam por ali. A conspiração era ainda mais elaborada do que pensavam. Os acontecimentos começaram a se acelerar quando completaram 6 meses de investigação. Silvana revelou que estava doente, algo grave no fígado que os médicos dizem ser terminal. Ela tinha no máximo 1 ano de vida, talvez menos. Mas em vez de se render ao desespero, a secretária decidira fazer daquele último ano algo significativo. Ajudar Otávio a desmascarar os traidores seria seu ato final de dignidade profissional, seu legado antes de partir. A notícia abalou profundamente Otávio. Silvana trabalhara ao seu lado por 2 décadas, fora testemunha de seu casamento, estivera presente nos momentos mais importantes de sua vida empresarial. E agora, mesmo enfrentando o próprio fim, ainda estava ali lutando por ele. Era um tipo de lealdade que o empresário percebeu nunca ter verdadeiramente valorizado quando estava no topo. Geraldo trouxe a próxima revelação perturbadora. O gerente descobriu, através de conversas discretas com outros funcionários, que Fabrício tinha tentado suborná-lo meses antes. Num encontro que na época parecera casual, o irmão de Otávio oferecera participação nos lucros futuros da empresa se Geraldo concordasse em facilitar certas transações e fechar os olhos para irregularidades. Geraldo recusara na hora, mas não contara a Otávio, porque achou que fossem apenas fantasias de um irmão invejoso, nada que se concretizaria. Agora, olhando em retrospecto, percebia que aquela tinha sido uma tentativa de recrutar colaboradores, de identificar quem poderia ser corrompido e quem permaneceria leal. O fato de Geraldo ter recusado provavelmente o salvara de ser implicado no esquema criminoso. Mas a revelação mais perturbadora veio quando conseguiram acesso aos arquivos do computador de Valdir. Um funcionário jovem da área de tecnologia, cansado da atmosfera tensa na empresa, secretamente copiou o disco rígido do advogado numa noite em que ficou até tarde no escritório. O que encontraram naqueles arquivos foi chocante. Valdir tinha documentos detalhando um plano de fuga. Assim que conseguisse drenar os recursos da empresa e consolidar as transferências,
Pretendia abandonar Fabrício completamente. Havia passagens aéreas compradas para as Ilhas Cayman, comprovantes de abertura de contas offshore, até um imóvel já adquirido num paraíso fiscal caribenho. O advogado planejava ficar com a maior parte do dinheiro roubado e deixar Fabrício segurando o problema quando tudo viesse à tona. Otávio leu aqueles documentos com uma mistura de satisfação amarga e tristeza profunda. Satisfação porque mostrava que nem mesmo entre os traidores havia honra, que a ganância de Valdir acabaria virando contra Fabrício também. Tristeza porque seu irmão, mesmo sendo o traidor, estava sendo usado e seria abandonado no fim. A descoberta das contas offshore revelou que o esquema era muito mais sofisticado do que imaginavam. Não era apenas fraude local, era lavagem de dinheiro internacional, evasão fiscal em múltiplas jurisdições. Um nível de crime financeiro que atrairia a atenção não apenas da Polícia Estadual, mas da Polícia Federal e até da Receita Federal. Os 9 meses de investigação trouxeram revelações que construíram um caso sólido. Renan quase foi descoberto numa tarde quando um dos seguranças o reconheceu como alguém que estava sempre por perto. O menino precisou usar todo o seu conhecimento das ruas de Uberlândia para escapar, correndo por vielas estreitas, saltando muros, se escondendo em lugares que só uma criança que cresceu naquela periferia conheceria. O incidente deixou todos nervosos. Decidiram que Renan precisava ficar mais discreto, usar mais os primos como olheiros, aparecer menos pessoalmente. A segurança do menino era prioridade absoluta para Otávio, que não suportaria a ideia de que algo acontecesse com aquela criança por sua causa. No 10º mês, conseguiram um avanço crucial. Um dos conspiradores menores, um contador chamado Ademir, que havia sido forçado a participar do esquema sob ameaças, finalmente quebrou. Silvana o abordara com cuidado, percebendo que o homem estava visivelmente angustiado, perdendo peso, com olheiras profundas de noites sem dormir. Ofereceram a Ademir uma saída. Se concordasse em testemunhar sobre tudo o que sabia, Otávio garantiria que ele não seria processado, que sua participação forçada seria considerada nas investigações. O contador, aliviado por finalmente poder se livrar do peso da culpa, aceitou imediatamente. Gravou um depoimento detalhado, entregou cópias de todos os livros fiscais adulterados, revelou os métodos usados para esconder as fraudes. Com Ademir como testemunha interna, o caso ficou infinitamente mais forte. Mas ainda faltava encontrar onde o dinheiro roubado estava sendo armazenado antes das transferências internacionais. Esse quebra-cabeça foi resolvido por Renan de uma forma totalmente inesperada. O menino estava observando Valdir sair da distribuidora numa tarde quando decidiu segui-lo por curiosidade. O advogado dirigiu até a zona industrial, entrando num armazém que ostentava uma placa de depósito de materiais de construção. Renan observou de longe. Viu Valdir entrar no prédio e sair meia hora depois, carregando uma pasta executiva que parecia pesada. O menino voltou naquela noite com 2 primos mais velhos. Conseguiram entrar no armazém por uma janela lateral mal trancada. Lá dentro, escondido entre sacos de cimento e pilhas de tijolos, havia um cofre grande. Não tentaram abri-lo, mas tiraram fotos de tudo, registrando a localização exata, marcando o lugar no mapa que Otávio vinha construindo. Aquele armazém era onde o dinheiro estava sendo concentrado antes das grandes transferências. Era a última peça que faltava para entender completamente o esquema. Com essa informação, tinham tudo o que precisavam para construir um caso irrefutável. No 11º mês de investigação, Otávio decidiu que era hora de envolver as autoridades. Mas não podia simplesmente ir a qualquer delegacia. Precisava de alguém íntegro, alguém que não pudesse ser comprado ou intimidado, alguém com poder suficiente para agir contra um esquema tão elaborado. Foi Geraldo quem sugeriu o nome de Marcelo Tavares, um promotor público conhecido em Uberlândia por sua reputação impecável e casos bem-sucedidos contra a corrupção empresarial. O homem tinha fama de incorruptível, havia recusado subornos milionários no passado e tinha o respeito tanto da comunidade jurídica quanto da população em geral. Silvana, usando sua prima Noemia como intermediária, conseguiu agendar um encontro secreto.
Marcelo concordou em se reunir numa casa discreta nos arredores da cidade, intrigado pela urgência e sigilo do pedido. Quando Otávio entrou na sala, o promotor levou alguns segundos para reconhecê-lo. O empresário bem vestido e confiante, que aparecia nas páginas de negócios dos jornais, tinha sido substituído por um homem mais magro, com cabelos grisalhos, marcas de cicatrizes recentes no rosto. Otávio passou as próximas 3 horas apresentando tudo o que tinha reunido. Documentos originais, fotos dos papéis falsos, gravações de conversas comprometedoras que Silvana conseguira capturar discretamente, depoimentos de testemunhas, extratos bancários mostrando as transferências fraudulentas, evidências das contas offshore, localização do armazém onde o dinheiro estava escondido. Marcelo ouvia com atenção crescente, fazendo anotações meticulosas, ocasionalmente parando Otávio para esclarecer detalhes ou pedir confirmação de datas e valores. Quando a apresentação terminou, o promotor ficou em silêncio por longos minutos, organizando os papéis à sua frente, claramente processando a magnitude do que tinha acabado de ouvir. O caso era sólido, declarou finalmente Marcelo. Mais do que sólido, era extraordinário. A quantidade e qualidade das provas tornavam o processo praticamente irrefutável. Havia elementos de falsificação de documentos, fraude empresarial, lavagem de dinheiro internacional, evasão fiscal, formação de quadrilha. Era o tipo de caso que promotores sonhavam encontrar, onde a justiça poderia ser feita de forma clara e definitiva. Mas Marcelo alertou que precisariam agir com cuidado extremo. As conexões de Valdir com elementos criminosos significavam que havia risco real de violência se os conspiradores se sentissem encurralados. A operação precisaria ser coordenada, simultânea, pegando todos de surpresa antes que pudessem reagir ou destruir evidências adicionais. O promotor passou as semanas seguintes trabalhando discretamente com a Polícia Federal, montando a operação. Conseguiu mandados de busca e apreensão para a distribuidora, para a casa de Fabrício, para o escritório de Valdir, para o armazém na zona industrial. Organizou equipes para executar as buscas simultaneamente, bloqueou as contas bancárias suspeitas, preparou pedidos de prisão preventiva. Durante esse tempo, Silvana começou a piorar visivelmente. A doença avançava mais rápido do que os médicos previram. Ela passou a faltar ao trabalho com frequência, alegando consultas médicas, mas na verdade estava trabalhando com Marcelo, fornecendo contexto adicional para as provas, explicando as operações internas da empresa, identificando outros possíveis cúmplices. Numa manhã que ela sabia que seria uma das últimas em que teria força para fazer algo significativo, Silvana gravou um depoimento em vídeo completo. Sentada numa cadeira simples, com a câmera focada em seu rosto cansado, mas determinado, contou tudo o que testemunhara ao longo dos meses. Falou sobre os documentos que salvara, sobre as conversas suspeitas que ouvira, sobre o comportamento estranho de Fabrício, sobre a presença intimidadora de Valdir. O depoimento durou quase 2 horas. Quando terminou, Silvana estava exausta, mas havia paz em seus olhos. Tinha cumprido seu dever, deixado seu testemunho registrado para a posteridade. Otávio, que assistiu à gravação, teve que sair da sala várias vezes para controlar a emoção. Aquela mulher, sabendo que tinha pouco tempo de vida, escolhera usar suas últimas energias lutando pela justiça. 2 semanas depois, Silvana faleceu. Foi numa manhã tranquila de domingo em casa, cercada pela família. Otávio não pôde ir ao velório. Ainda precisava permanecer escondido até que a operação fosse executada, mas enviou flores anônimas com um cartão que dizia apenas: "Sua dignidade será lembrada para sempre." A perda de Silvana deixou um vazio profundo, mas também reforçou a determinação de todos os envolvidos. Ela merecia ver a justiça ser feita, e embora não estivesse mais ali para testemunhar, seu legado viveria através das provas que deixara e do caso que ajudara a construir. Foi nessa época que Noemia, a prima bancária de Silvana, começou a desenvolver um relacionamento inesperado com Marcelo. Os dois passavam horas trabalhando juntos, revisando documentos financeiros, rastreando transferências, construindo a linha do tempo das fraudes. A química entre eles era óbvia,
E logo o trabalho conjunto se transformou em jantares após as reuniões, conversas que se estendiam para temas além do caso. Renan, observando tudo aquilo com sua percepção aguçada de criança esperta, comentou com Otávio que pelo menos algo bonito estava nascendo daquela situação toda. O empresário concordou, permitindo-se um sorriso raro. No meio de tanta traição e decepção, era reconfortante ver que o amor ainda podia florescer em lugares inesperados. Enquanto isso, dentro da distribuidora, a tensão aumentava. Regina, a mulher que Fabrício seduzira, começou a notar mudanças no comportamento dele. O irmão de Otávio estava cada vez mais nervoso, discutindo frequentemente com Valdir, fazendo ligações sussurradas que ele interrompia bruscamente quando alguém se aproximava. Havia algo de desesperado em seus movimentos recentes. A verdade que Regina não sabia era que Fabrício começara a desconfiar de Valdir. O advogado estava cada vez mais ausente, viajando frequentemente com desculpas vagas sobre reuniões com investidores. Fabrício encontrara por acaso um papel esquecido numa impressora, um comprovante de passagem aérea internacional apenas no nome de Valdir. Quando confrontou o advogado, recebeu explicações evasivas que não fizeram sentido. A paranoia estava se instalando entre os conspiradores. Valdir suspeitava que Fabrício pudesse estar pensando em denunciá-lo para salvar a própria pele. Fabrício temia que Valdir planejasse abandoná-lo com toda a culpa. A ganância e o medo estavam corroendo a aliança criminosa por dentro, exatamente como Otávio previra que aconteceria. Foi durante esse período de tensão crescente que aconteceu algo que ninguém esperava. Fabrício procurou Geraldo numa tarde, pedindo para conversar em particular. O gerente, alertado por Otávio para ficar atento a qualquer movimento suspeito, concordou cautelosamente. Os dois foram para uma sala de reuniões vazia, e Fabrício fechou a porta com cuidado antes de começar a falar. O irmão de Otávio estava visivelmente abalado. Revelou que estava doente, muito doente. Um câncer agressivo no pâncreas, diagnosticado 6 meses antes. Os médicos tinham dado a ele no máximo 1 ano de vida, provavelmente menos. Foi esse diagnóstico, confessou Fabrício, que o levara a aceitar a proposta de Valdir. Não fora apenas ganância ou inveja. Era desespero. Fabrício tinha uma família, 2 filhos pequenos, uma esposa que dependia dele. Tinha dívidas de tratamentos médicos caros que tentara esconder de todos. Quando Valdir apareceu, oferecendo uma forma de garantir o futuro financeiro de sua família, pareceu a única saída. Mas agora, vendo como tudo se desenrolara, percebendo que Valdir provavelmente o trairia também, Fabrício estava aterrorizado com o que tinha feito. Geraldo ouviu tudo aquilo em choque, não sabia o que dizer, como reagir. Por um lado, Fabrício tinha cometido crimes terríveis. Traíra o próprio irmão da forma mais cruel. Por outro lado, havia ali um ser humano aterrorizado, doente, confrontando suas próprias escolhas erradas, percebendo tarde demais a magnitude de seus erros. O gerente relatou essa conversa a Otávio naquela mesma noite. O empresário recebeu a notícia em silêncio, sentando-se pesadamente numa cadeira velha da casa abandonada onde ainda se escondia. Seu irmão estava morrendo. Toda aquela traição, todo aquele plano elaborado, nascera do terror de um homem confrontando sua própria mortalidade, desesperado para proteger os que amava. Pela primeira vez desde que tudo começara, Otávio sentiu algo além de raiva quando pensava em Fabrício. Havia espaço agora para tristeza, para a compreensão da complexidade trágica da situação. Seu irmão fizera escolhas terríveis, mas não eram apenas escolhas de um vilão ganancioso. Eram escolhas de um pai desesperado, de um homem confrontando o fim, tomando decisões erradas por razões que, embora não justificassem os atos, os tornavam humanamente compreensíveis. Renan, observando o empresário processar aquela informação, viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto machucado de Otávio. O menino não disse nada, apenas sentou-se ao lado do homem que salvara meses atrás, oferecendo a presença silenciosa que às vezes é o maior conforto que se pode dar. Mas o conhecimento da doença de Fabrício não mudava o fato de que crimes tinham sido cometidos, de que a justiça precisava seguir seu curso.
Marcelo, quando informado dessa revelação, apontou que, embora adicionasse uma camada trágica à narrativa, não alterava as evidências nem a necessidade de processar os envolvidos. O sistema de justiça consideraria as circunstâncias atenuantes na hora da sentença, mas o processo precisava acontecer. A operação estava agendada para a primeira semana do mês seguinte. Tudo estava preparado, cada equipe sabia seu papel, os mandados estavam assinados, as contas bancárias prontas para serem congeladas. Faltavam apenas dias para que todo aquele ano de investigação culminasse na execução simultânea das buscas e nas prisões dos envolvidos. Otávio passou aqueles últimos dias em uma reflexão profunda. Revisava mentalmente tudo o que acontecera, desde a manhã em que acordara no córrego gelado até aquele momento à beira da resolução. Pensava em Carmela, sua falecida esposa, cujo testamento secreto acabara sendo uma proteção que ele nunca soubera que tinha. Pensava em Silvana, que dedicara seus últimos meses de vida à busca pela verdade. Pensava em Geraldo, Noemia, Ademir, todos que arriscaram algo para ajudá-lo, mas principalmente pensava em Renan. Aquela criança de 10 anos que o encontrara por acaso numa manhã fria, que escolhera ajudar quando seria mais fácil simplesmente passar reto, que se tornara parceiro improvável numa jornada que nenhuma criança deveria ter que fazer. Otávio sabia que devia sua vida àquele menino, mas mais do que isso, devia uma transformação profunda em sua forma de ver o mundo. Antes de tudo acontecer, Otávio media o valor das pessoas pelo que possuíam, pela posição que ocupavam, pelo que podiam fazer por ele. Agora, escondido numa casa abandonada, tendo perdido temporariamente tudo que um dia definira seu status, aprendera que o verdadeiro valor estava na bondade, na lealdade, na coragem de fazer o certo, mesmo quando era difícil. Lourdes, a mãe de Renan, ainda não sabia de nada. O menino conseguira esconder suas atividades, explicando o dinheiro extra que às vezes trazia como resultado de trabalhos ocasionais de jardinagem ou pequenas entregas. Mas a mulher notava mudanças no filho, uma maturidade crescente, uma confiança que não estava ali antes. Às vezes pegava Renan olhando para o horizonte com expressão pensativa demais para uma criança de sua idade. Os irmãos menores de Renan também percebiam que algo era diferente. O mais novo, cujo remédio para a tosse fora finalmente comprado graças ao dinheiro de Otávio, perguntava ocasionalmente onde o irmão ia tão cedo toda manhã. Renan inventava histórias, falava de lugares secretos onde encontrava os melhores materiais recicláveis, mudava de assunto rapidamente. A vida na periferia de Uberlândia continuava seu ritmo normal, alheia ao drama que se desenrolava nas sombras. As pessoas iam para o trabalho, as crianças brincavam nas ruas de terra batida, as mães lavavam roupas nos tanques dos quintais minúsculos. Ninguém imaginava que ali, naquele bairro esquecido, estava acontecendo uma das histórias mais extraordinárias que a cidade já vira. A manhã chegou envolta em neblina densa, uma característica comum dos invernos em Uberlândia, mas que naquele dia específico parecia carregar um simbolismo especial. Era como se a própria natureza estivesse criando um véu sobre a cidade, escondendo os movimentos que aconteceriam nas próximas horas. Otávio e Renan estavam num ponto elevado nos arredores da cidade, um lugar de onde podiam ver a distribuidora ao longe sem serem vistos. O empresário vestia as roupas simples que usara nos últimos meses, mas havia algo diferente em sua postura naquela manhã. Depois de tanto tempo escondido, vivendo nas sombras, estava prestes a testemunhar o momento em que a verdade finalmente viria à luz. Eram 6 da manhã quando as primeiras viaturas começaram a se movimentar. Marcelo coordenava tudo de um centro de operações improvisado, mantendo comunicação constante com as diferentes equipes. A Polícia Federal estava envolvida devido às conexões internacionais do caso, mas havia também investigadores da Polícia Civil, oficiais da Receita Federal, até representantes do Ministério Público. A primeira equipe entrou na distribuidora exatamente às 6h15. Fabrício estava lá tendo passado a noite no escritório, provavelmente incapaz de dormir devido ao estresse e à culpa crescentes. Os agentes apresentaram um mandado de busca e apreensão.
e o irmão de Otávio simplesmente desmoronou. Não houve resistência, não houve tentativa de fuga ou negação. Fabrício apenas se sentou numa cadeira, colocou o rosto entre as mãos e começou a chorar. Simultaneamente, outra equipe chegou ao escritório de advocacia de Valdir. O advogado estava mais preparado. Tentou argumentar sobre a ilegalidade do mandado. Ameaçou processar todos os envolvidos. Ligou para contatos influentes, exigindo que intervissem. Mas Marcelo tinha feito seu trabalho meticulosamente. Cada documento estava em ordem. Cada procedimento seguido à risca. Não havia brecha legal para explorar. Quando os agentes começaram a vasculhar os arquivos de Valdir, encontraram ainda mais evidências do que esperavam. Havia pastas inteiras dedicadas a outros esquemas fraudulentos, outros clientes que o advogado vinha enganando ao longo dos anos. O caso de Otávio era apenas a ponta de um iceberg de corrupção que se estendia por quase uma década de prática criminosa. A terceira equipe foi ao armazém na zona industrial. Encontraram o cofre exatamente onde Renan dissera que estaria. Dentro havia quase R$1 milhão em dinheiro vivo, meticulosamente organizado em maços separados por valor. Havia também pendrives, contendo cópias de documentos confidenciais de várias empresas, material que Valdir pretendia vender ou usar para chantagem no futuro. Os seguranças que trabalhavam para Fabrício e Valdir foram detidos sem incidentes. O homem que Renan reconhecera como aquele que ameaçara sua mãe tentou fugir pelos fundos da distribuidora, mas foi interceptado rapidamente. Quando verificaram seus antecedentes, descobriram uma lista extensa de passagens pela polícia, confirmando as conexões com o submundo criminal local. Regina, a mulher que Fabrício seduzira, estava na distribuidora quando a operação começou. Ao ver os agentes chegando, ao ouvir as acusações sendo feitas, ao perceber que tudo que Fabrício lhe prometera eram mentiras, ela entrou em choque. Precisou de atendimento médico. Tamanha foi a devastação emocional de descobrir que tinha sido usada, que o amor que acreditava ser real era apenas uma ferramenta de manipulação. Noemia, a bancária, estava presente representando a instituição financeira durante o bloqueio das contas. Marcelo estava ao seu lado, e Otávio, observando de longe através de binóculos, viu os dois trocarem olhares de apoio mútuo enquanto coordenavam os aspectos financeiros da operação. Era um lembrete de que, mesmo em meio ao caos e à traição, conexões genuínas ainda podiam acontecer. Geraldo estava na distribuidora coordenando os funcionários, acalmando os que estavam assustados, explicando que a empresa continuaria funcionando, que os empregos estavam seguros, que aquilo era sobre crimes cometidos por pessoas específicas, não sobre o negócio em si. Sua presença estável e confiável era exatamente o que os trabalhadores precisavam naquele momento de confusão. Quando todas as detenções foram feitas, quando as evidências foram catalogadas, quando os primeiros procedimentos legais foram iniciados, Marcelo ligou para Otávio. Era seguro aparecer agora, disse o promotor. Os que representavam a ameaça estavam sob custódia, e era hora do empresário sair das sombras e retomar sua vida. Mas Otávio não foi direto para a distribuidora. Primeiro, foi para a casa com Renan. A casa simples de tijolos aparentes onde Lourdes e seus filhos moravam, onde tudo começara naquela manhã fria de junho, quase um ano antes. A mulher estava preparando café quando os dois entraram, e quase deixou a xícara cair ao ver o filho acompanhado de um homem que ela reconheceu vagamente das notícias. Foi ali, sentado na cozinha minúscula daquela casa humilde, que Otávio contou toda a história para Lourdes. Explicou como Renan o salvara, como o menino arriscara sua segurança repetidamente, como aquela criança de 10 anos demonstrara mais coragem e lealdade do que muitos adultos que o empresário conhecera ao longo da vida. Lourdes ouviu tudo em silêncio crescente, alternando entre orgulho do filho e terror retroativo ao perceber os perigos pelos quais ele passara. Quando Otávio terminou, ela puxou Renan para um abraço apertado, sussurrando palavras que o menino não conseguiu entender completamente, mas sentiu no coração. Era gratidão misturada com medo aliviado, amor maternal intensificado pela compreensão de quão próximo estivera de perder seu filho.
Otávio então fez algo que surpreendeu a todos. Ajoelhou-se diante de Lourdes e pediu desculpas. Desculpas por envolver seu filho em algo tão perigoso, por colocar uma criança em situações que poderiam ter terminado tragicamente, por tirar parte da inocência de Renan, quando o menino deveria estar apenas sendo criança. A mãe olhou para aquele homem poderoso, ajoelhado em sua cozinha pobre, e viu não um empresário milionário, mas um ser humano quebrado que tinha sido remontado pela bondade de seu filho. Colocou a mão no ombro de Otávio e disse simplesmente que não havia nada a perdoar, que era assim que ela criara Renan para ajudar quem precisasse, que estava orgulhosa do menino que tinha se tornado. Os irmãos menores de Renan observavam tudo da porta do cômodo ao lado, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a importância daquele momento. O mais novo, curado da tosse persistente graças ao tratamento adequado, segurava a mão do irmão do meio, ambos olhando para Renan com uma mistura de admiração e confusão. Quando finalmente chegaram à distribuidora, era meio-dia e a notícia já tinha se espalhado por toda a Uberlândia. Jornalistas cercavam o prédio, câmeras capturavam cada movimento, repórteres gritavam perguntas. A história do empresário que sobrevivera a uma conspiração elaborada, que passara meses escondido, investigando os traidores, estava dominando todos os noticiários locais. Mas o que realmente capturava a atenção das pessoas era o detalhe sobre a criança que o salvara. Renan, o menino de 10 anos que encontrara Otávio no córrego e escolhera ajudar, que se tornara parceiro improvável numa investigação complexa, que demonstrara mais integridade e coragem que muitos adultos. As câmeras tentavam capturar imagens dele, mas Otávio fizera questão de proteger a identidade do menino, entrando pela entrada lateral para evitar a exposição excessiva. Dentro da distribuidora, os funcionários reuniram-se no salão principal. Muitos estavam visivelmente emocionados ao ver Otávio vivo. Alguns choravam abertamente, outros aplaudiam. Geraldo fez um breve discurso explicando o que acontecera, como o patrão sobrevivera contra todas as probabilidades, como a empresa continuaria operando normalmente agora que a verdade vinha à tona. Otávio subiu numa plataforma para falar. Sua voz estava mais fraca do que costumava ser, carregando o peso dos meses difíceis, mas havia uma força nova ali, nascida não de poder ou dinheiro, mas de experiências que o transformaram fundamentalmente. Agradeceu aos funcionários leais, mencionou especialmente Silvana, que não estava mais ali para ver aquele momento. Prometeu que a empresa seria reconstruída sobre bases mais justas e humanas. Mas então fez algo inesperado. Chamou Geraldo para a plataforma e anunciou que o gerente seria promovido a sócio minoritário da empresa, recebendo 10% das ações como reconhecimento por sua lealdade e integridade. A sala explodiu em aplausos e Geraldo ficou sem palavras, abraçando o patrão com lágrimas nos olhos. Otávio anunciou também que estabeleceria um programa de participação nos lucros para todos os funcionários, que os salários seriam revistos para garantir dignidade, que as condições de trabalho seriam melhoradas. Não era apenas gratidão pelos que o ajudaram, era uma transformação genuína em sua filosofia empresarial. Os meses vivendo com quase nada, dependendo da bondade de pessoas que tinham pouco, ensinaram-lhe o verdadeiro valor da dignidade humana. Nos dias seguintes, os processos legais avançaram rapidamente. Valdir foi formalmente acusado de múltiplos crimes, incluindo fraude, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. Suas contas foram congeladas, seus bens bloqueados, e ele enfrentava décadas de prisão se condenado. O caso de Fabrício era mais complicado. As evidências de sua participação eram irrefutáveis, mas havia as circunstâncias atenuantes do diagnóstico terminal, do desespero que o levara a tomar decisões erradas. Marcelo trabalhava para construir um caso que considerasse tanto a justiça quanto a compaixão. Foi então que Otávio fez algo que surpreendeu até mesmo Marcelo. Pediu para visitar Fabrício na detenção. O promotor hesitou, questionando se era uma boa ideia, mas o empresário insistiu. Precisava ter aquela conversa. Precisava enfrentar o irmão cara a cara,
não como vítima furiosa, mas como alguém que também compreendera a fragilidade da condição humana. O encontro aconteceu numa sala pequena da delegacia, com apenas um oficial presente para supervisionar. Fabrício estava visivelmente mais magro, a doença progredindo rapidamente, os efeitos do estresse acelerando o que já era um quadro grave. Quando viu Otávio entrar, baixou os olhos, incapaz de enfrentar o olhar do irmão. Otávio sentou-se do outro lado da mesa e ficou em silêncio por um longo momento. Então começou a falar, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Falou sobre como se sentira quando acordou naquele córrego, sobre o medo e a confusão, sobre a dor da traição que cortava mais fundo que qualquer ferimento físico. Mas falou também sobre o que aprendera desde então, sobre como os meses escondido o forçaram a confrontar falhas em si mesmo que preferia ignorar. Fabrício finalmente levantou o olhar, e o que Otávio viu ali foi um homem completamente destruído. Não apenas fisicamente pela doença, mas espiritualmente pelo peso da culpa. O irmão mais novo começou a falar entre soluços, pedindo perdão repetidamente, explicando o desespero que sentira ao receber o diagnóstico, o terror de deixar a família desamparada, como Valdir aproveitara-se dessa vulnerabilidade para manipulá-lo. Explicou que nunca quis realmente machucar Otávio, que a ideia inicial era apenas assumir temporariamente a empresa até garantir recursos suficientes, que tudo saiu do controle quando Valdir começou a tomar decisões cada vez mais extremas. No galpão naquela noite, quando Otávio foi agredido, Fabrício estava presente, mas foi Valdir quem deu as ordens, quem executou a violência, quem insistiu em deixá-lo no córrego. Otávio ouviu tudo e percebeu algo fundamental. Seu irmão era culpado, sim, mas também era vítima. Vítima de sua própria fraqueza, de sua insegurança crônica, da manipulação de Valdir, do terror da morte iminente. Havia espaço para responsabilizar e também para compreender, para buscar justiça e também mostrar misericórdia. Quando saiu daquela sala, Otávio tinha tomado uma decisão. Instruiria seus advogados a não buscar a pena máxima contra Fabrício. Colaboraria com qualquer acordo que Marcelo considerasse justo, levando em conta as circunstâncias atenuantes. E mais importante, prometera que cuidaria da família de Fabrício, garantindo que a esposa e os filhos não sofressem pelas escolhas erradas do pai. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos na história. O julgamento de Valdir foi rápido, dado o volume esmagador de evidências. O advogado foi condenado a 15 anos de prisão por múltiplos crimes financeiros. Perdeu sua licença para advogar, viu todos seus bens confiscados para ressarcir as vítimas de seus esquemas ao longo dos anos. Tentou apelar, mas cada recurso era negado sistematicamente. Não havia escapatória das consequências de uma vida dedicada à corrupção. Fabrício recebeu uma sentença bem diferente. Marcelo, trabalhando com Otávio, construiu um acordo que considerava tanto a gravidade dos crimes quanto as circunstâncias excepcionais. O irmão mais novo foi condenado a 3 anos de prisão, mas com permissão para cumprir a pena em regime domiciliar, devido ao estado avançado de sua doença. Seria monitorado eletronicamente, teria que fazer trabalho comunitário dentro de suas limitações físicas, mas poderia passar seus últimos meses com a família. A decisão dividiu opiniões em Uberlândia. Alguns achavam que Fabrício estava sendo tratado com brandura excessiva, que crimes sérios mereciam punições severas independentemente das circunstâncias. Outros viam naquele acordo um exemplo de como o sistema de justiça podia equilibrar responsabilização com humanidade. Marcelo defendeu publicamente a decisão, argumentando que punir um homem moribundo com prisão tradicional não serviria aos propósitos da justiça. Otávio visitava Fabrício regularmente. As conversas entre os irmãos eram difíceis no começo, carregadas de mágoas e arrependimentos, mas gradualmente algo começou a se reconstruir entre eles. Não era a relação que tinham antes, isso estava perdido para sempre, mas era uma nova forma de conexão, nascida do reconhecimento mútuo de falhas e fragilidades humanas. Fabrício revelou durante uma dessas visitas que sempre se sentira inferior.
Sempre vivera à sombra do irmão mais velho bem-sucedido, nunca conseguira desenvolver identidade própria. Esse ressentimento fora fertilizante perfeito para a manipulação de Valdir. Otávio, por sua vez, admitiu que nunca prestara atenção suficiente às inseguranças do irmão, que focara tanto em construir seu império que negligenciara as relações familiares que deveriam ter sido prioridade. A saúde de Fabrício deteriorava visivelmente. O câncer agressivo não respondia a tratamentos, e os médicos estimavam que ele tinha no máximo 4 meses de vida. Otávio garantiu que o irmão recebesse os melhores cuidados paliativos disponíveis, que sua família tivesse todo o suporte necessário. Era uma forma de perdão traduzida em ações práticas, mais significativa que qualquer palavra. Enquanto isso, a vida de Renan estava mudando de formas que o menino nunca imaginara possíveis. Otávio estabelecera um fundo fiduciário, garantindo educação completa para ele e os 2 irmãos menores. Não era apenas dinheiro jogado no problema, era um investimento cuidadoso em seu futuro. Renan seria matriculado numa das melhores escolas particulares de Uberlândia. Teria acesso a tudo o que precisasse para desenvolver seu potencial extraordinário. Mas mais importante que o dinheiro era a atenção pessoal. Otávio visitava a família de Renan semanalmente, sempre trazendo algo útil, mas nunca de forma que parecesse caridade condescendente. Às vezes, era material escolar que tinha sobrado da distribuidora, às vezes, mantimentos que estariam perto do vencimento, sempre com a delicadeza de quem entendia a dignidade do orgulho de quem trabalha duro. Lourdes continuava trabalhando como faxineira, mas agora em apenas uma casa, com salário justo que Otávio garantira através de contatos. Ela insistira em continuar trabalhando, mesmo com a segurança financeira que o empresário oferecera. Não era sobre dinheiro, explicou, era sobre manter sua identidade, sua independência, o exemplo que queria dar aos filhos de que trabalho honesto sempre tem valor. A casa da família foi reformada, mas de forma que respeitasse sua essência. Os tijolos aparentes ganharam reboco e pintura fresca. O chão de cimento foi coberto com piso simples, mas digno. A estrutura foi reforçada para maior segurança. Mas permaneceu uma casa humilde, apenas agora confortável e adequada. Lourdes deixou claro que não queria mansão ou ostentação. Queria apenas que seus filhos crescessem com teto seguro sobre a cabeça e comida suficiente na mesa. Renan começou na escola nova com nervosismo evidente. Era um ambiente completamente diferente do que conhecia. Crianças de famílias abastadas, uniformes caros, mochilas de marca. No começo, alguns colegas fizeram comentários sobre suas origens humildes, mas o menino que sobrevivera a 1 ano, ajudando a desmascarar uma conspiração empresarial, não se intimidava com provocações de escola. Mais do que isso, a história de Renan tinha se tornado conhecida em Uberlândia. Ele era o menino que salvara o empresário, a criança corajosa que arriscara tudo por um estranho. Professores o tratavam com respeito especial, não por pena, mas por admiração genuína. Gradualmente, os próprios colegas começaram a ver além das diferenças socioeconômicas, reconhecendo no garoto qualidades que transcendiam classe social. A inteligência prática que Renan desenvolvera nas ruas encontrou novo propósito no ambiente acadêmico. Professores comentavam surpresos sobre como ele resolvia problemas de formas criativas, como fazia conexões que outros estudantes não viam, como demonstrava maturidade emocional rara em alguém tão jovem. Era óbvio que aquela criança tinha um futuro brilhante pela frente, se recebesse as oportunidades certas. O menino começou a falar sobre querer estudar direito quando crescesse. A experiência de ver a justiça sendo feita, de entender como o sistema legal funcionava, despertara nele um desejo de dedicar a vida a ajudar outros que enfrentassem injustiças. Otávio, ouvindo isso, sorria com orgulho paternal. Não tinha dúvidas de que Renan se tornaria advogado extraordinário, do tipo que realmente faz diferença no mundo. Na distribuidora, as mudanças também eram profundas. Otávio implementara o programa de participação nos lucros que prometera, mas foi além. Estabeleceu um comitê de funcionários com poder real de decisão sobre condições de trabalho. Criou o programa de bolsas para filhos de empregados.
garantiu plano de saúde de qualidade para todos. Geraldo, agora sócio minoritário, trabalhava lado a lado com Otávio na reconstrução não apenas física, mas cultural da empresa. Queriam criar um ambiente onde funcionários sentissem que eram parte de algo maior, onde dignidade e respeito fossem pilares fundamentais, onde sucesso financeiro não viesse à custa da humanidade das pessoas. Os trabalhadores responderam com lealdade e produtividade aumentadas. A distribuidora começou a crescer novamente, mas agora com fundações éticas sólidas. Clientes comentavam sobre a mudança no atendimento, sobre como os funcionários pareciam genuinamente felizes, sobre como isso se refletia na qualidade do serviço. Estava provando-se na prática que lucro e humanidade não eram objetivos mutuamente exclusivos. Noemia e Marcelo oficializaram o relacionamento que começara durante a investigação. O casamento foi simples, mas emocionante, realizado num fim de tarde de sábado, com presença de amigos próximos e familiares. Otávio foi padrinho, um reconhecimento do papel fundamental que Noemia jogara em desmascarar a fraude bancária. Renan estava lá também, uma das poucas crianças presentes, observando tudo com seus olhos atentos que pareciam sempre capturar mais do que seria esperado de alguém de sua idade. A memória de Silvana era honrada de várias formas. Otávio estabeleceu uma fundação em nome dela, dedicada a ajudar mulheres trabalhadoras com doenças graves a terem acesso a tratamento digno. A primeira beneficiária foi Regina, a mulher que Fabrício seduzira e abandonara. Ela estava em terapia intensiva, lidando com o trauma da manipulação, mas aos poucos começando a reconstruir sua vida. Regina eventualmente encontrou forças para depor publicamente sobre como fora usada, transformando sua dor em alerta para outras mulheres sobre os perigos de manipuladores que usam romance como ferramenta de exploração. Seu testemunho corajoso ajudou várias outras vítimas de esquemas similares a denunciarem seus abusadores. Era uma forma de redenção, de transformar a experiência terrível em algo que pudesse ajudar outros. Ademir, o contador que quebrara sob pressão e decidira testemunhar, recebeu a segunda chance que Otávio prometera. Foi contratado numa empresa parceira, numa posição que permitia reconstruir sua reputação profissional. A experiência o transformara, tornando-o defensor vocal da ética empresarial, alguém que nunca mais seria intimidado ou manipulado a participar de esquemas fraudulentos. Os seguranças contratados por Valdir receberam sentenças variadas, dependendo do nível de envolvimento. O homem que ameaçara Lourdes teve a pena mais pesada, devido ao extenso histórico criminal anterior. Outros receberam penas menores, alguns apenas multas e serviço comunitário. Mas todos perderam suas licenças para trabalhar em segurança privada, um reconhecimento de que haviam traído a confiança que a profissão demanda. 4 meses após o julgamento, Fabrício faleceu. Foi numa manhã tranquila, em casa, cercado pela família. Otávio estava lá segurando a mão do irmão, sussurrando palavras de perdão e paz. Nos últimos dias, os dois tinham conversado sobre memórias da infância, sobre o pai que ambos perderam jovens, sobre caminhos que poderiam ter sido diferentes. Havia perdão genuíno agora, nascido do reconhecimento compartilhado de que todos são falíveis, de que circunstâncias extremas revelam tanto o pior quanto a possibilidade de redenção nas pessoas. O funeral foi pequeno, mas digno. Otávio falou brevemente, não escondendo os crimes do irmão, mas contextualizando-os dentro de uma vida mais complexa, de um ser humano que cometeu erros terríveis, mas que também amou profundamente sua família, que tentou proteger os que importavam para ele da única forma desesperada que conseguiu imaginar. Era um testemunho de compaixão madura, do tipo que só pode vir de quem passou por provações que quebram e depois reconstroem uma pessoa. A esposa de Fabrício e os 2 filhos pequenos tinham garantia de que seriam cuidados. Otávio estabelecera fundo que pagaria a educação das crianças, garantiria moradia digna para a viúva, ofereceria suporte até que ela se estabilizasse financeiramente. Não era perdão ingênuo que ignorava crimes, era reconhecimento de que crianças inocentes não deveriam sofrer pelos erros dos pais,
que havia formas de buscar justiça sem destruir completamente as vidas conectadas ao culpado. A cultura de Uberlândia, com seus valores mineiros de trabalho duro e dignidade, permeava todas essas transformações. Havia algo profundamente mineiro na forma como Otávio equilibrava sucesso empresarial com responsabilidade social, na forma como Lourdes insistia em manter seu trabalho mesmo tendo segurança financeira, na forma como Renan absorvia oportunidades sem perder a humildade de suas origens. 2 anos depois daquela manhã fria de junho em que tudo começou, Uberlândia celebrava o aniversário de 12 anos de Renan Castilho. A festa acontecia não na casa renovada da família, mas num salão comunitário que Otávio ajudara a construir no bairro onde o menino crescera. Era uma celebração que transcendia o aniversário pessoal, tornando-se símbolo de tudo que tinha mudado para tantas pessoas. Renan estava visivelmente mais alto, com a postura confiante de quem descobrira seu lugar no mundo. Usava o uniforme da escola particular onde estudava, mas circulava confortavelmente entre os vizinhos antigos do bairro, provando que oportunidades não tinham mudado sua essência. Conversava tanto com colegas de classe de famílias abastadas, quanto com as crianças das ruas de terra batida, que um dia foram seu único mundo. Lourdes observava o filho com orgulho silencioso. Continuava trabalhando como faxineira, agora numa única residência, com horários flexíveis e salário justo, que permitia estar mais presente para os 3 filhos. Os irmãos menores de Renan também estavam prosperando, estudando em boas escolas, tendo acesso a oportunidades que pareciam impossíveis apenas 2 anos atrás. Otávio chegou à festa trazendo um presente especial. Não era brinquedo caro ou eletrônico de última geração. Era algo que carregava significado muito mais profundo. Era a sacola de couro que Renan recuperara naquele primeiro dia, ainda marcada pela terra e pelo tempo, mas agora preservada como relíquia. Dentro havia fotos de todos os momentos importantes dos 2 anos que se passaram, documentando a jornada extraordinária que compartilharam. Havia fotos do dia em que Renan entrou pela primeira vez na escola nova, nervoso, mas determinado, do dia em que Otávio recuperou oficialmente o controle da distribuidora, do casamento de Noemia e Marcelo, do funeral de Fabrício, um momento triste mas necessário, do primeiro dia de trabalho de Lourdes no novo emprego, da inauguração da fundação em nome de Silvana. Cada imagem contava parte de uma história maior sobre redenção, perdão e transformação. Otávio fez um breve discurso durante a festa, falando não para impressionar, mas para reconhecer verdades importantes. Contou como tinha sido um homem que media tudo por dinheiro e poder, que construíra muros onde deveria ter cultivado pontes, que levara uma traição devastadora para finalmente aprender o que realmente importava na vida. E como fora uma criança de 10 anos, sem nada além de bondade no coração, que lhe ensinara as lições mais importantes sobre humanidade. O empresário revelou algo que surpreendeu muitos presentes. Estava transferindo 40% de suas ações pessoais da distribuidora para a fundação beneficente que Carmela criara secretamente. Não por obrigação legal, mas por escolha consciente. Queria garantir que o legado da empresa incluísse permanentemente um compromisso com responsabilidade social, que lucro nunca viesse às custas da dignidade humana, que o sucesso fosse medido não apenas em números, mas em vidas positivamente impactadas. Geraldo, agora sócio com participação aumentada para 20%, aplaudiu a decisão. Juntos, ele e Otávio tinham transformado a distribuidora em modelo de como empresas podem ser lucrativas e éticas simultaneamente. Funcionários recebiam salários justos, tinham voz nas decisões importantes, participavam dos lucros. A empresa crescia não apesar dessas políticas, mas por causa delas, provando que tratar pessoas com dignidade era também boa estratégia de negócios. Renan subiu no pequeno palco improvisado para agradecer a todos. Falou com a eloquência surpreendente que desenvolvera, combinando a sabedoria das ruas com a educação formal que agora recebia. Agradeceu à mãe por ensinar-lhe sobre bondade e coragem, aos irmãos por serem sua motivação, a Otávio por confiar nele quando seria mais fácil desistir,
a todos que os ajudaram durante aquele ano extraordinário. Mas, principalmente, o menino falou sobre a importância de nunca passar reto quando alguém precisa de ajuda. Contou como poderia simplesmente ter ignorado o homem ferido naquela manhã de córrego, como seria mais seguro fingir que não vira nada, como escolher ajudar fora a decisão que mudou não apenas 2 vidas, mas dezenas delas. Era uma lição que esperava que todos os presentes levassem consigo, especialmente as crianças que o ouviam com olhos atentos. A festa continuou com música, comida farta preparada pela comunidade, crianças correndo e brincando no espaço ao ar livre. Havia algo profundamente brasileiro naquela celebração, na forma como pessoas de diferentes classes sociais se misturavam confortavelmente, na generosidade dos pratos compartilhados, na música que emanava alegria, mesmo em meio às dificuldades que muitos ainda enfrentavam. Noemia e Marcelo estavam ali, ela agora grávida do primeiro filho do casal, ele bem-sucedido promotor que continuava combatendo corrupção com a mesma integridade que demonstrara no caso de Otávio. Regina também compareceu, visivelmente mais forte emocionalmente, começando um relacionamento novo com alguém que a tratava com o respeito que sempre merecera. Ademir trouxe a família, agradecendo mais uma vez pela segunda chance que mudara sua trajetória. Quando o sol começou a se pôr sobre Uberlândia, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Otávio e Renan se afastaram um pouco da multidão festiva. Caminharam até um ponto elevado, de onde podiam ver a cidade se estendendo ao longe, as luzes começando a se acender conforme a noite se aproximava. Ali, longe dos ouvidos dos outros, os dois conversaram sobre o futuro. Renan confirmou que queria estudar direito, dedicar sua vida a ajudar pessoas que enfrentavam injustiças. Otávio prometeu apoiar esse sonho completamente, não apenas financeiramente, mas também com mentoria e conexões que pudessem abrir portas. Mas fez questão de deixar claro que acreditava no menino não por dever ou gratidão, mas porque realmente via nele potencial extraordinário. O empresário compartilhou também seus próprios planos. Queria expandir as iniciativas comunitárias, estabelecer mais programas educacionais em bairros carentes, criar oportunidades para outras crianças como Renan desenvolverem seus talentos. Tinha recursos financeiros para fazer diferença real, e agora tinha também a sabedoria para fazer isso, de forma que respeitasse a dignidade das pessoas, que oferecesse oportunidades em vez de apenas caridade. Falaram sobre Silvana, cuja memória permanecia viva através da fundação que levava seu nome, e já ajudara dezenas de mulheres trabalhadoras com doenças graves. Falaram sobre Fabrício, cujo erro trágico servira como lembrete de como o desespero pode levar pessoas boas a fazerem escolhas terríveis, mas também de como o perdão é possível mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Renan perguntou se Otávio se arrependia de alguma coisa que acontecera. O empresário pensou cuidadosamente antes de responder. Disse que se arrependia da traição, das escolhas que Fabrício fizera, da dor que tantas pessoas sentiram, mas não se arrependia da jornada que tudo isso desencadeara, porque o transformara em pessoa melhor, porque o forçara a confrontar verdades sobre si mesmo que preferia ignorar, porque o levara a conhecer pessoas extraordinárias como Renan e entender o verdadeiro significado de riqueza. O menino sorriu com aquela sabedoria precoce que o caracterizava. Disse que sua mãe sempre ensinara que Deus às vezes usa situações difíceis para nos mostrar caminhos que não veríamos de outra forma, que sofrimento pode ser terrível, mas também pode ser professor implacável que nos ensina lições impossíveis de aprender na facilidade. Otávio concordou, maravilhando-se mais uma vez com a profundidade daquela criança que encontrara por acaso nas pedras de um córrego gelado. Quando voltaram para a festa, de mãos dadas como pai e filho que nunca seriam biologicamente, mas eram em todos os sentidos que realmente importavam, foram recebidos com aplausos. Alguém começou a cantar parabéns, e logo todos se juntaram, vozes se misturando numa celebração que ia além de um aniversário individual, tornando-se reconhecimento de tudo que comunidades podem alcançar quando se unem em torno de valores de bondade e solidariedade. Os meses e anos seguintes confirmaram as promessas daquele dia.
Renan continuou crescendo e aprendendo, tornando-se um dos melhores alunos de sua escola, ganhando bolsas e prêmios acadêmicos, mas nunca perdendo a humildade e empatia que o definiam. Seus irmãos seguiram caminhos igualmente promissores, um querendo ser médico, outro professor, ambos inspirados pelo exemplo do irmão mais velho de que origem humilde não determina destino. Lourdes viu seus filhos prosperarem de formas que nunca ousara sonhar, mas manteve seus valores de trabalho duro e dignidade. Tornou-se líder comunitária no bairro, ajudando outras mães trabalhadoras a acessarem oportunidades e recursos, transformando sua própria experiência em ponte para elevar outras mulheres. A distribuidora de Otávio prosperou, tornando-se referência nacional de empresa que combina sucesso financeiro com responsabilidade social. Outros empresários começaram a visitar Uberlândia especificamente para aprender com o modelo que ele e Geraldo desenvolveram, provando que capitalismo consciente não era apenas utopia teórica, mas realidade praticável. A fundação, em nome de Silvana, expandiu suas operações para outras cidades de Minas Gerais, ajudando centenas de mulheres trabalhadoras com doenças graves. Regina tornou-se uma das administradoras voluntárias, transformando sua dor passada em missão de ajudar outras vítimas de manipulação e abuso. Sua história de superação inspirava as beneficiárias da fundação, mostrando que reconstrução era sempre possível. Marcelo e Noemia tiveram 3 filhos e construíram família feliz, equilibrando carreiras bem-sucedidas com vida familiar plena. O promotor continuou combatendo corrupção, com a mesma integridade que demonstrara desde o início, tornando-se eventualmente procurador-geral do Estado. Noemia assumiu posição de liderança no banco, usando sua influência para implementar políticas mais éticas e transparentes no setor financeiro. E Valdir cumpria sua sentença numa penitenciária federal, tendo tempo abundante para refletir sobre escolhas que fizera. Sem os recursos que um dia o tornaram poderoso, sem as conexões que o protegiam, era apenas mais um prisioneiro enfrentando as consequências de anos dedicados à ganância e corrupção. Alguns diziam que ele eventualmente encontrara religião na prisão, buscando redenção espiritual, que não mudaria suas circunstâncias legais, mas talvez trouxesse alguma paz interior. Outros duvidavam da sinceridade dessa conversão. A verdade, como frequentemente acontece, provavelmente estava em algum lugar entre os extremos. Renan eventualmente se formou em Direito com louvor na melhor universidade de Minas Gerais, fazendo discurso de formatura que emocionou todos os presentes ao contar sua história de forma que inspirava sem vitimizar, que reconhecia dificuldades sem se definir por elas. Abriu escritório dedicado a casos de injustiça social, oferecendo serviços pro bono para quem não podia pagar, tornando-se exatamente o tipo de advogado que o mundo precisava demais. Otávio, agora com cabelos completamente brancos, mas sorriso mais genuíno e frequente do que em qualquer outro período de sua vida, continuava visitando a família de Renan semanalmente. Não como benfeitor grandioso, mas como parte da família. Alguém que aparecia para jantar simples, que brincava com as crianças, que ajudava Lourdes a lavar louça depois da refeição. Tinha aprendido finalmente que riqueza verdadeira não se mede em conta bancária, mas em conexões humanas genuínas, em momentos compartilhados, em fazer diferença real nas vidas das pessoas. A história do empresário que foi traído pelo irmão e salvo por uma criança pobre tornou-se lenda em Uberlândia. Era contada em escolas como exemplo de bondade e coragem, em igrejas como parábola sobre redenção e perdão, em empresas como caso de estudo sobre liderança ética. Mas para aqueles que viveram os eventos, não era lenda nem parábola. Era simplesmente a verdade extraordinária de como vidas podem se entrelaçar de formas inesperadas. Como tragédia pode semear transformação. Como a escolha de uma criança de ajudar um estranho pode mudar o destino de dezenas de pessoas. E assim, nas ruas de Uberlândia, onde o Cerrado Mineiro encontra o progresso urbano, onde tradições antigas convivem com modernidade crescente, a vida continuava. Crianças ainda corriam pelas ruas de terra batida, mães trabalhadoras ainda lutavam para sustentar suas famílias, empresários ainda buscavam sucesso. Mas havia agora também exemplos vivos
de que outro caminho era possível, de que bondade podia vencer ganância, de que perdão era mais forte que vingança, de que uma criança com coragem podia ensinar lições de humanidade a um milionário que pensava saber tudo. As cicatrizes permaneciam, tanto as físicas que marcavam o corpo de Otávio, quanto as emocionais que todos os envolvidos carregavam. Mas não eram apenas marcas de trauma, eram também lembretes de sobrevivência, de resiliência, de capacidade humana de se reconstruir mesmo depois de ser quebrado. Eram testemunhos visíveis de que fim de um caminho pode ser começo de outro melhor, de que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E quando Renan, agora jovem advogado respeitado, olhava para trás naqueles anos extraordinários de sua infância, entendia que tinha sido parte de algo maior que si mesmo. Não era apenas a história de como salvara um empresário ou desmascarara uma conspiração. Era a história sobre como bondade pode ser revolucionária, como coragem vem em tamanhos pequenos, como conexões genuínas entre seres humanos transcendem todas as barreiras de classe, idade ou circunstância. E toda vez que passava por aquele córrego onde tudo começara, agora limpo e revitalizado, graças a iniciativas comunitárias que Otávio ajudara a financiar, Renan fazia uma pausa, olhava para as águas correndo entre as pedras e lembrava-se do menino de 10 anos que acordou cedo demais para sua idade numa manhã fria, que escolheu ajudar em vez de ignorar, que teve coragem quando seria mais fácil ter medo. E sorria, sabendo que aquele menino, de alguma forma, ainda vivia dentro dele, guiando suas escolhas, lembrando-o sempre de que cada pessoa que encontramos pode estar precisando exatamente da ajuda que somos capazes de oferecer. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Renan e Otávio tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de coragem, bondade e transformação nos lembra que pequenos atos de compaixão podem mudar destinos inteiros, que perdão é possível mesmo nas circunstâncias mais difíceis e que nossa origem não determina nosso destino. Se esta narrativa emocionou você, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe seu like se você acredita que a bondade ainda pode vencer a ganância. E nos conte nos comentários qual momento da história mais tocou você. Preparamos uma playlist especial com outras histórias igualmente cativantes sobre redenção, perdão e laços improváveis. Você pode encontrá-la aqui ao lado, clicando à sua esquerda. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, histórias que fazem você refletir sobre o que realmente importa. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado de que é sempre possível recomeçar, de que nunca é tarde para escolher a bondade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocional. Até a próxima história.